Olá, vamos à terceira parte desta minha, acho que vou chamar tese. E o tema principal desta parte agora é sobre estas fronteiras que nós temos. Falei sobre a formação ou a expansão dos povos da África Austral. Falei sobre um Fecane, Império de Gaza. Falamos dos inúmeros povos da região austral e cheguei a falar sobre os reinos que se formaram com misturas de apelidos e tudo mais. Mas isto levanta uma pergunta interessante, na minha forma de ver. Se os nossos antepassados circulavam pela região, quem decidiu que um lado da fronteira seria Moçambique e o outro lado da fronteira seria África do Sul? Até porque nós sabemos que houve uma divisão de uma parte dos moçambicanos, antes da existência de Moçambique, ficaram do outro lado da fronteira, na região de Limpopo. Quem decidiu que um povo passaria a ser estrangeiro do outro? O africano não tinha esse pensamento de estrangeiro como tal. Mas para responder esta pergunta, quero convidar-vos para viajarmos no tempo para 1884. Nesse ano, representantes das principais potências mundiais, europeias em particular daquela altura, reuniram-se em Berlim a convite do rei Leopoldo, acho que era Leopoldo II, mas não vou precisar aqui, da Bélgica. E outra curiosidade, muitos chamam isto de Conferência de Berlim, mas na verdade não é Conferência de Berlim, chamava-se Conferência do Congo, porque o objetivo central daquela conferência era a divisão do Congo. Mas, obviamente, acabaram dividindo toda a África. E nesta divisão não estava representado nenhum rei africano, nenhum chefe tradicional dos então reinos ou chefaturas. Acabaram dividindo a África e estabelecer as regras para a ocupação colonial. Em termos simples, as potências europeias reuniram-se para decidir quem controlaria quais territórios e que os africanos poderiam então ser chamados de estrangeiros em África. Como é que isto é possível? É uma pergunta de reflexão e não propriamente para se responder. Mas os efeitos desta Conferência de Berlim nós sentimos até hoje. E eu sei que temos pessoas que dizem, aliás, alguém escreveu num dos comentários das minhas páginas, eu ainda estou para ver onde é que eu entro na Conferência de Berlim ou qual é o efeito da Conferência de Berlim na minha vida, algo assim parecido. E eu respondi que tu falas português hoje por conta da Conferência de Berlim. Tens uma coisa que se chama Moçambique por conta da Conferência de Berlim. Decisões que foram tomadas naquela conferência acabaram por influenciar não só a configuração dos países no passado, mas até hoje. Ora, estamos a falar, por exemplo, de fronteiras que se estabeleceram naquela conferência e que consideramos hoje, 140 anos depois, como se elas fossem fronteiras que sempre existiram. E nota que, em termos históricos, 140 anos não é muito tempo para um povo que existiu milhares de anos antes e que pretende existir milhares de outros anos à frente. Há famílias em Moçambique que conseguem identificar os seus antepassados muito antes da existência dessas fronteiras. Eu sou um deles. Quando faço análise da minha árvore genealógica, consigo identificar pessoas da minha família que existiram antes destas fronteiras. E igual a mim, há várias outras pessoas. E ainda essas fronteiras dividiram comunidades, estavam juntas, mas depois da divisão ficaram uma parte de um lado, outra parte do outro. Muitas vezes nós falamos das fronteiras como se elas tivessem sido criadas por Deus ou pela natureza. Tipo, montanhas se ergueram, rios se abriram. Enquanto que não, fronteiras são um acordo, são convenções, mas convenções que foram feitas sem a nossa representação. As fronteiras africanas, em particular, são um fenómeno recente no passado. Isto é um facto. Essas fronteiras são construções políticas, como disse, acordos, convenções. Mas deixa-me aqui fazer uma pausa
para evitar mal-entendidos ou más interpretações. Eu, quando falo sobre isto de fronteiras, não estou a defender que elas devem desaparecer de um dia para o outro. Também não estou a defender qualquer alteração territorial. Isso o livro é claro sobre qual é que é a minha visão. As fronteiras atuais existem, são reconhecidas internacionalmente e desempenham funções importantes para a estabilidade de qualquer Estado, incluindo os nossos. O que eu estou a propor, e já tinha proposto antes no livro, é uma reflexão. Se aceitamos que as fronteiras foram criadas por decisões humanas, então também devemos aceitar que os modelos de cooperação entre os nossos países possam ser repensados também por decisões humanas, e desta vez estes humanos seríamos nós. É precisamente essa reflexão que me levou a escrever o livro, Ensaio sobre o Manifesto, sobre a possibilidade de integração muito mais profunda do que temos atualmente na região austral de África. Não porque as fronteiras sejam necessariamente erradas. Podemos identificar, obviamente, aspectos que poderiam ter sido melhor feitas as coisas. Talvez existam formas mais inteligentes de gerir aquilo que a história separou e aquilo que a cultura continua a unir. Porque quando olhamos para os povos que vivem dos dois lados da fronteira, percebemos rapidamente que a história não termina onde termina o posto transfronteiriço, onde a história de Moçambique termina ou a história da África do Sul começa ou termina, sei lá. Pelo contrário, acho eu. Em muitos casos, é exatamente ali onde a história continua, porque foi interrompida, mas ela continua do outro lado da fronteira. Seja na África do Sul, seja em Cabo Delgado, que continua para a Tanzânia, seja em Manica, que a história continua para o Zimbábue, e seja mais a sul, em Goba, que a história de moçambicanos continua para Eswatini. Estes povos sempre estiveram unidos. Daí, entrando agora para o tema da xenofobia, a indignação, a dúvida, a surpresa sobre o que é que está a acontecer. Até a próxima.